papel do medo na sua vida? Você já se perguntou o quanto isso atrapalha o seu dia a dia? Vamos conversar sobre isso e, portanto, pegue aí seu cafezinho, seu chazinho, seu suquinho. Bora lá assistir o vídeo. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões by Simone Guedes. E antes de mais nada, galera, eu vou convidar vocês a fazer uma coisa bem importante. Apertar o sininho das notificações. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva no canal, que aqui, galera, a gente vai... É um canal de autoajuda, a gente vai se ajudar. Você se ajuda, eu te ajudo, você me ajuda e vai receber o meu abraço aqui agora, ó. Sinta-se abraçado, porque aqui a gente vai ter uma comunicação bem legal, ok? E hoje nós vamos falar com um vilão que é o medo, o quanto isso atrapalha no nosso dia a dia, para que o medo não seja um malefício na sua vida, combinado? Galera, eu gravando esse vídeo falando sobre medo, né? E aconteceu que pertinho da gente aqui tinha uma mosca, nada mais, nada menos, esse cachorrinho aqui morre de medo de mosca. Então ele já quis ficar no meu colo, né? Então esse é um exemplo clássico de como o medo, né, atrapalha o dia a dia dele, tadinho. Ele não tem medo de fogos, ele não tem medo de outras coisas, mas ele morre de medo da mosca. Pode vir abelha, pernilongo, ele não tem medo, mas a mosca, ele tem medo. Então, falando baseado nesse fato, não vamos dizer o medo bom, mas o medo tem um lado bom, que é assim, por causa da gente, em função da gente sentir medo de algumas coisas, que faz com que a gente esteja vivo, né, no caso. Então, por exemplo, os medos bons, né, que ajudam a gente a manter a gente vivo. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? A gente ia atravessar a rua, por exemplo, e não tem medo que o carro vai pegar a gente. Então, o medo faz com que a gente não se aventure tanto, né? Porque você pode ver que pessoas que começam a se aventurar mais, essas pessoas, elas correm mais riscos, né, de acontecer algum acidente e etc. Um outro medo também que eu quero comentar com vocês, né, é sobre... Eu tinha, não digo medo, mas uma certa vergonha de gravar, por exemplo, né? Eu sempre morri de vontade eu acho demais, eu amo o YouTube. Eu acho que mesmo que eu tiver, como eu tenho agora, acho que 32 inscritos nesse canal, e no meu canal eu tô com quase, acho que 400 inscritos, né? Faz um ano que eu comecei a perder esse medo. Tanto é que os meus vídeos no outro canal, né, que eu tenho o canal Orlando, vou deixar a descrição aqui embaixo para vocês se inscreverem lá também, né? Se vocês chegarem aqui, se inscreva lá. E quem tiver lá, eu vou falar para vir se inscrever aqui, porque são assuntos diferentes, né, galera? Aqui vai fazer parte do que eu escolhi daqui para frente como profissão, né? Que eu vou me dedicar. Eu que sempre fui uma pessoa totalmente ligada a outra área, né? Que é a área de exatas. Criei uma paixão por essa área de psicologia, de humanas, que nunca na minha vida imaginaria que eu ia vir para essa área, mas assim, foi uma coisa que eu me identifiquei muito e eu realmente quero, passar o resto da minha vida estudando sobre isso, sobre comportamentos humanos, né? Comportamentos animais também hoje. Então, outras coisas que eu quero falar, os medos que nós normalmente temos na nossa vida, que é o medo da morte, obviamente, né? Por isso que a gente evita outras coisas, né? A gente evita atravessar uma rua, como eu falei, ou você cuida do seu corpo, você quando tá doente você vai se cuidar, porque todos nós temos medo da morte. Um outro medo também que a gente tem além de medo de ficar doente, é o medo da velhice,
né? Quem nunca se imaginou lá na frente, velhinho, a gente tem medo de que as pessoas não vai ter gente para cuidar da gente, ou pelo contrário, né? A gente vai dar trabalho para outras pessoas cuidarem da gente. Então a gente tem muito receio de ficar velhinho, né? Ou medo da velhice. E a parte também, né? Não só de você ficar. Eu acho que eu, por exemplo, eu penso muito que quando vier para mim essa parte de ficar velho, de eu ficar velha, que tudo isso é inevitável, todos nós, né, vamos chegar nessa fase. O que eu penso muito é quando você perde a consciência, perde sua memória e tudo mais, né? Sobre coisas que você começa a esquecer, né? E que é a doença Alzheimer. Eu até estou lendo o livro, né? Estou lendo, não. Na verdade, eu terminei de ler o livro porque eu tinha que entregar um trabalho pro professor, né? Meu professor de psicoterapia, e que fala muito sobre o Alzheimer. Então, a gente teme, a gente tem medo, né? Dessa parte de realmente perder as nossas memórias, nossa consciência, né? Então, esse é um medo que realmente. Mas é o teu negócio. Eu vou falar para vocês o relato, para mim, que nesses vídeos, né, nesse canal, eu vou sempre dar um lado meu, como eu lido com o medo, né? Porque tem várias pessoas que têm fobias de várias coisas, né? Que também acaba atrapalhando o dia a dia dessas pessoas, como medo de mosca, por exemplo. Mas na verdade, eu tinha muito medo vou falar uma coisa que acontecia muito comigo. Eu tinha medo, na hora de ir na montanha russa, eu não tinha medo da altura, nem do looping, nem de nada. Eu nunca tive medo de altura, eu sempre gostei, né, de montanha russa e tal. Mas eu comecei a desenvolver um medo daquelas travas do brinquedo, sabe? Porque a trava dessas montanhas russas muito radicais, ela vem e trava você aqui no pescoço, aqui, ela vem aqui, você baixa aqui, ela trava você totalmente, claro, para sua segurança. E aquilo me dava uma claustrofobia, assim, nossa, uma sensação horrível, parecia que eu ia desmaiar. Só que eu pensei assim, né, quando eu vinha muito, para quem não sabe, né, eu moro aqui em Orlando, tal, e antes de eu vir morar aqui, eu vinha muitas vezes para cá com os meus filhos, a gente ia em montanha-russa e eu falava, não, mas eu não quero, eu quero ir no parque, mas eu quero ir na montanha-russa. E eu não me conformava com esse medo que eu tinha. E, inclusive, na própria agência, eu dava esse meu depoimento e dava o conselho que eu fiz para os meus passageiros, né? E muita gente falava, confessava, ai, eu tenho medo, eu não vou. Aí eu falava, desafia o seu medo. Desafie o seu medo. O único jeito de você não ter mais o seu medo, o medo daquilo que você tá com medo, é você não ter medo do medo. Você tem que desafiar o seu medo. Você tem que chegar para ele e falar: ô medo, eu tô aqui, eu tô na sua frente e eu vou te desafiar. Porque, galera, o nosso cérebro, ele que cria essas coisas, certo? Você mesmo cria, na verdade, dentro da sua cabeça o medo, porque você nasceu sem medo. Você nunca teve medo de nada. Então, claro que você escuta uma coisa aqui, outra ali, aquelas pessoas que têm medo de avião, por exemplo, né? Escuta, ai, teve não sei quantas pessoas que o avião caiu, ou o avião, de repente, né? A pessoa cria aquele trauma dentro da cabeça dela e acaba tendo medo do dentista, aquele motorzinho do dentista. Então, o único jeito de você olha lá. Rude, a mosca pousou aqui. Olha como ele fica, olha, gente. Olha, olha. A mosca tá te desafiando. Ela pousou na frente dele. Não precisa ter medo. Ela é boazinha. Ai, gente, é muito engraçado, né? E comigo funcionou muito bem, porque eu falei, não, eu não vou deixar esse medo me vencer.
né? Eu não vou deixar que esse medo estrague as minhas férias, deixe de eu poder ir na montanha-russa que eu gosto. Eu não tenho medo da altura, eu não tenho medo do looping, eu não tenho medo das subidas, eu não tenho medo. E eu vou enfrentar esse medo. E foi o que aconteceu. Nesse ano eu fui em todas as montanhas-russas, eu não deixei o medo me vencer. Então eu aconselho a vocês a fazerem isso, a vencer os seus próprios medos. Combinado, galera? Galera, hoje nós vamos ler o Salmo 23:4, que, né, dá uma fortalecida aqui até pro nosso vídeo, que eu sempre gosto de trazer alguma coisa, né, que é para Deus nos guiar. Então vamos lá. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Pronto. Se você tiver com medo, reza esse salmo, que o medo, ó, vamos afastar esse medo de vocês também. E uma outra coisa que eu escrevi sobre o medo. O medo, ele leva ao silêncio, por vergonha ou culpa. Não se fala dele e por isso ele cresce. É uma sensação ruim e por isso se empurra a dor para longe. Aquilo que se resiste, aquilo a que se resiste persiste. O medo é incapacitante. A pessoa sente fraca demais para fazer alguma coisa. Assim como o comportamento depressivo se torna um hábito, a ansiedade, por, né, você ter sempre esse medo, ela se aplica. O medo se instala com muitos tentáculos e todo apego, ele é prejudicial. Tudo isso eu li no meu livro, O Super Cérebro, né, que fala sobre ansiedade, depressão e como o medo está instalado nessas doenças, né, nesses problemas psicológicos. Então, o medo não é real, somos nós que os criamos. Portanto, temos que enfrentá-los, como eu falei, e não fugir dele, encarar de frente e dizer: não tenho medo do medo. Então, o vídeo de hoje é esse, galera. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não tenha medo do medo. Se você estiver passando por uma situação de medo por outro motivo, não só esse motivo, né, de medo que a gente tá explicando aqui, que são os medos do dia a dia, que todos nós temos, as fobias e tudo mais, medo de uma coisa mais tenebrosa, vamos dizer assim, né, no seu dia a dia, algum problema mais sério, não hesite em procurar ajuda. E para finalizar, gente, eu quero ler um trecho do livro, até eu indico para vocês, que é o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Na verdade, tá no prefácio do livro dele, né, que quem escreveu foi o Dr. Roberto Chiniaskiki, acho que o nome dele é esse, sobrenome, Chiniaskiki, que diz: os ventos da vida sopram para todos e cabe a cada um de nós saber utilizá-los. O vento fica ruim para quem vive com medo, porque aqueles que têm coragem de avançar estarão à frente, né? Não é legal isso? Então, tipo assim, as pessoas que não têm medo, elas têm vantagem em cima das pessoas que ficam sempre com medo de se desafiar, de fazer alguma coisa. Se você tá numa situação onde que o medo tá te paralisando, crise de ansiedade, essas coisas, assim, procure ajuda, procure profissionais, procure pessoas para poder te auxiliar, para você poder sair dessa coisa ruim, né, que é essa sensação ruim. É igual eu quando tava com depressão, eu achava que eu tinha que conviver com aquilo. Ah, não, eu tomo remédio tal, e assim como a pessoa tem problema de depressão, eu tenho depressão, vou tomar remédio e ok. Não, ó, tá aqui dentro o conserto. Você consegue consertar, você não precisa de remédio para isso. Você vai consertar como? Fazendo o autoconhecimento, através da terapia. O terapeuta vai te dar ferramentas para que você possa acessar aqui dentro, como eu falei para vocês, para poder tirar todos os seus traumas, todas as coisas que estão acontecendo aqui dentro da sua cabeça. Você mesmo vai fazer isso, você mesmo vai consertar.
Então, acredite em você, ok? Combinado? Então, o vídeo de hoje é esse. Se inscreva no canal, galera. Ó, ative o sininho das notificações e deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!